Você já ouviu falar nas experiências de quase morte? Pessoas que colocaram um pé no além, mas conseguiram voltar. Elas têm relatos bizarros e assustadores, e a ciência também tem uma resposta muito bizarra sobre isso tudo. Vem que hoje, querida, a coisa do terror é uma coisa muito próxima da vida real, tá bom? Não vai ficar ali nas histórias imaginárias, porque existe a chance disso acontecer com você também na vida real, tá bom? Não vai ser uma ilusão, não vai ser uma teoria da conspiração, isso pode acontecer na nossa vida, então já deixa o seu like antes que você assista, porque depois pode ser que você se arrependa, né? Que o vídeo pode pesar também. A experiência de quase morte é conhecida como EQM, e ela acontece quando a pessoa é considerada clinicamente morta. Sim, gente, a pessoa tá ali pros médicos, ela tá morta. É alguém sem os batimentos cardíacos, né? Só que os médicos, encontrando a pessoa nessa situação, algumas vezes eles conseguem trazer a pessoa de volta à vida, realizando ali procedimentos do Grey's Anatomy, ou melhor, uma ressuscitação em tempo hábil de mais ou menos 5 a 10 minutos, enquanto a pessoa ainda está morta, gente. Se esse tempo passar mais do que isso, pode ser que a pessoa já tenha danos irreversíveis e não consiga voltar à vida mesmo. Enquanto no ponto de vista médico a pessoa está morta e tentando ser ressuscitada, o paciente tem uma experiência transcendental. Eles dizem que entram num estado profundo de consciência. Olha que bizarro. Essas experiências são mais comuns em pessoas que sofreram um grande traumatismo craniano ou paradas cardíacas, e são aqueles típicos caso que você estaria morta assim se a equipe médica não desse um show dela ali pra te ressuscitar, sabe? O primeiro estudo que existe sobre EQM é do ano de 1882 e foi feito pelo Albert Heim, um cara que também passou por uma experiência de quase morte quando ele caiu de uma altura muito grande, pelo que eu entendi. Ele tava escalando os Alpes suíços, tá bom? Mas também por que o povo escala, gente? Eu não consigo entender. O povo que é escaleiro tá pedindo pra passar por uma quase morte o tempo inteiro, né? Enfim, ele sofreu essa queda, teve uma experiência de quase morte e dedicou depois disso 25 anos da sua vida estudando essas experiências. Mas o termo experiência de quase morte só foi surgir um século depois, gente. Em 1975, Raymond Moody publicou um livro dedicado a entender, explicar, explanar esse fenômeno. E foi ele que deu o nome de EQM, né? Que em inglês é NDE, Near Death Experience. Mas vamos aos relatos. O que as pessoas que morreram e voltaram dizem ter visto. Embora as experiências sejam muito parecidas e as histórias que as pessoas contem também, existem sim algumas divergências e a gente vai tentar entender o que a maioria das pessoas sentem. Número 1. Inefabilidade. Essa primeira característica já define até a gente que quase não morreu, né? Que são as pessoas que passam por uma experiência, mas não conseguem descrever com palavras, não conseguem formular o que elas viveram. É como se elas vivessem uma coisa tão louca e maluca que o próprio cérebro não entende aquilo que elas passaram. Mas agora as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas. Muitas pessoas que passam pela EQM dizem que elas tiveram a consciência de estar mortas. E isso pode vir de uma forma intuitiva delas perceberem e sentirem a sua própria morte, mas também algumas relatam que viram o próprio corpo desacordado, como se você olhasse de cima de si mesmo, sabe? E faz parte disso um outro fenômeno de EQM, que é a projeção do corpo. A pessoa percebe e tem a sensação de que ela está voando em cima dela mesma, como se pairando no local do acidente, no local onde ela está ali morta. E muitas vezes as pessoas que passam por isso conseguem até descrever o ambiente, descrever depois as pessoas que apareceram ali por perto, os médicos ou enfim, o cenário da própria morte, mesmo estando desacordadas e mortas cientificamente. Outra experiência bizarra que as pessoas dizem viver é um movimento em túnel.
Muitas pessoas dizem que tem a sensação de que estão sim atravessando um túnel. Sabe essa coisa de, ai, tem uma luz no final do túnel? Sim, é exatamente isso. Embora digam que a sensação de túnel existe, algumas pessoas relatam mesmo que existe uma luz no final, outras dizem que não. A maior parte das pessoas dizem que o túnel é escuro, porém também pode ocorrer dele ter cores, sons, músicas. Varia de cada pessoa. Eu acho assim, se você tava morrendo, tá vindo pro inferno, seu túnel vai ser mais triste, tá bom? Já se você tá vindo pro céu, seu túnel é mais alegre. Ou não, às vezes é até o contrário, né? E já que a gente tá falando de luz no fim do túnel, um dos relatos mais comuns é a visão de luzes extremamente intensas. As pessoas dizem que vem uma luz tão forte que é como se essa luz pudesse cegar o olho dessas pessoas, mas é uma luz que não machuca ao mesmo tempo. E junto com a sensação de ter visto uma luz muito forte, vem a sensação de muito amor, conforto e alegria. Como se fosse um amor universal. E é nesse ponto que as pessoas mais religiosas, que são ligadas a qualquer tipo de crença sobrenatural, seja um deus, alguma coisa assim, uma força além, acreditam que é essa força que eles estão enxergando. Então muitas pessoas acreditam que quando vem essa luz durante a experiência de quase morte, elas estão entrando em contato com uma força superior, super do bem, né? Porque eles acham ali que a coisa irradia muito amor e muita paz. E não são só luzes que eles encontram. Muitas pessoas relatam o encontro com pessoas já mortas. Alguns dizem que encontram entes queridos que já morreram. E o que é mais bizarro é que às vezes as pessoas encontram esses entes queridos que já conheceram enquanto estavam vivos, e até pessoas que já morreram, que eram da sua família, mas que você nunca chegou nem a conhecer. E isso é tão bizarro que crianças que infelizmente passam pela experiência de quase morte já chegaram a relatar ter visto durante essa passagem que você vai, mas depois volta, né? Você é extraviado ali da morte, né? As crianças que relataram passar por isso e terem visto entes queridos mortos, na verdade nem conheciam essas pessoas e teriam encontrado elas depois olhando para fotografias de família. Ou melhor, pessoas que faleceram anos antes da própria criança nascer teriam aparecido para elas durante essa experiência. Outras pessoas passam por essa experiência com algo que eu acho uma das coisas mais positivas para você viver durante esse momento, né? Que é a revisão da própria vida. Vão rodar toda ali sua timeline de tudo que você viveu, tudo que você postou e tal, e você vai ver tudo isso. E durante esse momento de revisão e olhar momentos muito marcantes, ou às vezes até momentos corriqueiros, a pessoa tem a perspectiva de outras pessoas que estavam junto também e consegue reavaliar toda a sua trajetória de vida. Muitas vezes as pessoas que passam por esse tipo de experiência de rever a própria vida acabam mudando completamente quando voltam, que é realmente como se elas sentissem que tiveram uma segunda chance. E outras pessoas já vão além e têm a experiência do entendimento, que é como se o universo se revelasse pra você, como se por um instante, durante aquele momento que você tá além da vida e nem na morte, né? Você tá na morte, mas não tá e vai voltar e não sei o que, é como se o universo se revelasse pra você. Você tem ali a maior viagem da sua vida, né? Eu acho, né? Você achar que entende tudo e o universo se revela pra você, você tá doidão, você é crazy. Mas nem tudo é legal. Algumas pessoas têm a sensação de estarem diante de um precipício, que é a experiência do obstáculo. Um precipício, uma parede, uma grade, uma porta. É como se eles tivessem que passar por algo muito difícil. Algum tipo de obstáculo que não pode ser cruzado se a pessoa pretende voltar para a vida, sabe? E tem finalmente a experiência do retorno ao corpo, que acontece de forma diferente para cada pessoa. Algumas dizem que voltam à vida por escolha própria, como se elas entrassem no próprio corpo de novo, querendo ali por livre e espontânea vontade. Outras dizem que um ser de luz indica para elas voltarem, levam elas até o corpo, e algumas dizem que são realmente puxadas de volta. Sabe, você já assistiu Ghost, gente, que é o maior documentário paranormal? Tem ali as pessoas tentando reviver os mortos e como eles são puxados para a vida pelas equipes médicas, enfim. É bem isso que acontece. E agora a gente vai conhecer a história que algumas celebridades contaram. Sim, tem gente
gente famosa que já passou pela experiência de quase morte e tiveram essas revelações malucas pra contar pra gente. Começando pela Sharon Stone. Em 2001, ela passou por uma hemorragia cerebral. E numa entrevista a uma revista, ela disse que viu uma grande luz branca. E nessa luz teria reluzido a imagem de algumas pessoas, alguns amigos dela, que já tinham falecido. Ela diz o seguinte: eu comecei a ver e a ser recebida por alguns dos meus amigos. Pessoas que eram muito, muito queridas pra mim, que já haviam morrido. A partir daí, eu comecei uma verdadeira viagem que me levou a lugares tanto aqui quanto além, disse ela. Mas foi muito rápido. De repente, eu estava de volta. Estava no meu corpo. E tem também o Ozzy Osbourne. Gente, ele é que eu acho que no túnel dele ele ia pular das trevas, né? Em 2003, o Ozzy Osbourne morreu 2 vezes. Ele acabou sofrendo um acidente de bicicleta que deixou ele em coma por 8 dias e cheio de lesões. As costelas tudo quebrada, o pulmão estilhaçado, assim, um grande caos que ele viveu, né? Ele foi encontrado por um segurança que trabalhava com ele, que chegando próximo ao acidente achou que o Ozzy tinha morrido mesmo. E de fato tinha, pelo que a gente entende aqui, né? Porque ele não tinha batimentos cardíacos, não tinha respiração, não tinha nada. Mas ele tinha uma história para viver. Só que a história dele não foi tão feliz. Quando ele acordou depois do coma, ele disse o seguinte: eu não sabia onde estava ou há quanto tempo estava lá. Havia uma luz branca brilhando na escuridão. Mas nenhum maldito anjo, ninguém tocando trombetas e nenhum homem de barba branca. Essa já foi abandonado? É, querida. Tem também o Tracy Morgan, que tem uma história bizarra. Ele teve um EQM quando ele sofreu um acidente grave de carro. Depois que ele perdeu a consciência e entrou nesse estado de morte, ele diz ter visto o pai dele, já falecido. E o pai dele teria dito: essa ainda não é a hora do nosso reencontro. Ai, que medo, gente. O pai dele chegou lá pra receber e falou assim: não, querida, não vai voltar pra cá, não. E o Morgan também disse que encontrou com o próprio Deus. Ele é desses que acredita que viu uma entidade super assim, poderosa e acima de tudo, a grande força do universo, e conversou com ele. E ele diz o seguinte: você sabe o que Deus me disse? Seu quarto ainda não está pronto. Eu ainda tenho algo pra você fazer. Mandou voltar pra trabalhar, gente. E o Morgan, depois dessa experiência, é daqueles que mudou completamente de vida. Você nunca mais será o mesmo depois de passar por algo assim, ele falava. Você não fica morto por algumas semanas e logo depois volta ao normal, acredite em mim. Algo vai estar falando, algo vai estar sobrando. Você só tem que viver sua vida depois disso. Uma das maiores estrelas de Hollywood, Elizabeth Taylor, também passou por isso. Ela foi na Oprah em 1992 contar como isso aconteceu, e era algo que ela tinha vivido há mais de 30 anos antes. Ela tinha adoecido por pneumonia e passou por uma cirurgia, na qual ela foi considerada morta por cerca de 5 minutos. Depois desses 5 minutos, ela acordou e disse ter visto o falecido marido dela, dizendo pra ela: não é sua hora, você tem que lutar pra voltar. E ela lutou e voltou, gente, mas é aquilo que eu falo. Essa coisa de que só morre quem não lutou é mentira, gente. Ninguém quer morrer, todo mundo luta pela vida. E você ter perdido sua vida não quer dizer que você é um perdedor, que você perde uma luta, né? Não é a gente que escolhe, né? É assim que funciona. Se fosse a gente escolher, todo mundo ia estar vencendo toda a batalha. Tem também uma atriz, a Jane Seymour, que já fez filmes do James Bond e tal. Não é tão famosa, mas a história dela é interessante. Ela teve um EQM em 1988, quando ela tinha 36 anos. Ela teve uma crise de bronquite e o antibiótico foi mal aplicado nela, então ela teve um choque anafilático. Não faço ideia, não conheço esse jargão aqui, só sei que aplicaram errado o negócio dela e ela morreu por alguns minutos. O relato dela é o seguinte: eu morri e eles me ressuscitaram. Eu tive uma visão, vi uma luz branca e olhei para baixo e me vi naquele quarto com uma enfermeira tentando freneticamente salvar minha vida e me espetando com injeções. E eu calmamente
vi tudo isso. Depois dessa experiência de quase morte, a Jenny Seymour diz que mudou completamente a vida dela. Ela teve uma nova perspectiva sobre o que é viver e diz que as coisas materiais já não têm tanta importância pra ela. Mas agora fica aí a pergunta: como é que você vê uma enfermeira espetando você morta lá embaixo, e você calmamente olhando tudo isso? Gente, pelo amor de Deus. E você tá lá voando. Essa daqui é as que viu olhando por cima. E tem até psiquiatra que passa por isso, né? Claro, todo mundo pode passar por isso, né? Mas o Carl Jung, gente, que vocês sabem que é um dos psicólogos, psiquiatras mais famosos do mundo e blá blá blá. Em 1944, ele sofreu um ataque cardíaco e teve a experiência de quase morte quando estava no hospital. E depois ele fala disso no seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele disse que teve vários delírios e visões. Disse que estava no topo do espaço. Ele viu a Terra, o mar, os continentes, como se ele estivesse fora do planeta enxergando tudo aqui. E um tempo depois, durante essa experiência, ele disse que chegou num templo onde algo de muito estranho tinha acontecido. Tive a sensação de que tudo estava desmoronando. Tudo o que eu queria, desejava ou pensava. Toda a fantasmagoria da existência terrena desmoronou ou foi despejada em mim. Um processo extremamente doloroso. Como se todas as dores do mundo tivessem sido jogadas nas costas dele. Olha que experiência bizarra. Talvez essa daqui seja uma das mais tristes e ao mesmo tempo loucas, né? Porque ele viajou pelo mundo, viu de fora, chegou num templo e nesse templo jogaram coisas nele. E é sempre uma grande revelação, né? Isso que é muito estranho. Parece que você chega num estágio de consciência assim muito... Você crazy, gente. É isso. Não quero passar, tá bom? Não quero passar por isso, você me desculpa. Aliás, se você quer passar por isso, se você tem curiosidade pra ver como é, se inscreva aqui nos comentários e diga também o que você acha. Você acha que é um delírio psicótico, psicológico da cabeça da pessoa desligando? Ou você acha realmente que tem alguma conexão espiritual e que esse tipo de experiência de quase morte serviria pra dar uma prova a mais de que existe algo além da vida encarnada, uma vida desencarnada? Mas é óbvio que a ciência tem resposta para esse tipo de experiência, né? A experiência de quase morte é que a pessoa quase morreu, tá bom? Essa é a resposta. Mas pro que as pessoas voltam sentindo e se relembrando. E a maioria das explicações tem origem na neuroquímica do cérebro. Segundo cientistas, as experiências de quase morte nada mais são do que estímulos de neurotransmissores como endorfina e outros hormônios que oferecem a sensação de alívio da dor e do estresse. Ou melhor, é como se o seu cérebro estivesse passando por algo muito ruim, que é você tá morrendo, e liberasse tudo que existe de hormônio dentro de você para você se sentir bem no momento da sua morte. O que é muito interessante, que mostra que pode ser que o seu cérebro tenha, na verdade, uma descarga de hormônios que fariam com que você tivesse sonhos bons enquanto passa pela experiência de quase morte. Ó, de acordo com outros estudos, o cérebro se torna muito mais ativo, com muito mais ondas cerebrais durante esses momentos de quase morte ou mesmo de morte. É como se o seu cérebro trabalhasse muito mais, com muita mais ondas cerebrais, e por isso você tivesse tantas imagens loucas passando pela sua cabeça e tantas visões bizarras. E o baixo nível de oxigênio causado pela parada cardíaca, né? Seu coração parou, não chega mais oxigênio pro seu corpo todo. Isso também acaba contribuindo para as experiências, né? Você sem oxigênio começa a ter alucinações e não entender o que você tá vendo. Em certas situações de crise, como paradas cardíacas, há uma mistura de REM. Olha, não é uma banda isso? É aquele sono REM, sabe? O sono REM, que é uma fase do sono que se caracteriza por movimentos oculares rápidos, sonhos vívidos, movimentos musculares involuntários. Então mistura esse tipo de sonho que você tá ali, ó, doidona no sonho, com a consciência se despertando. O que tudo junto culminaria nesses relatos malucos que misturam sonho com a volta pra realidade. Mas aqui não explica por que todo mundo só vê gente morta. Você não vê gente viva? Eu acho isso meio bizarro. Talvez o nosso cérebro sonhe que a gente tá vendo gente morta porque a gente já
tem essa crença de que durante a morte a gente vai ver outras pessoas mortas e não outras pessoas vivas, né? E talvez isso venha à tona do nosso subconsciente, enfim. A ciência pode explicar qualquer coisa, mas a gente tá aqui pra trazer o mistério e a bizarrice que são essas experiências. O que você acha? Eu acho, gente, que pode ser tudo. E eu acho que uma coisa também não contradiz a outra. Eu acho que ter explicação científica não contradiz a explicação, sei lá, espiritual. Eu acho que tudo pode ser, se quiser ser, sonhos e experiências de quase morte. Sempre vem pra quem sonhar. Como já diria a Xoxa. Deixa aqui a sugestão de temas bizarros, assim, sobre ciência e paranormalidade, que vocês gostariam que eu trouxesse. E também me manda no e-mail, gente, se vocês já tiveram experiências parecidas com essas. Experiências de quase morte, experiências de paralisia do sono ou até de viagem astral, que eu acho que renderia um episódio incrível. Manda tudo lá no podcast paratudo@gmail.com. E eu agradeço muito se você chegou até aqui. E se você é inscrito do canal, muito obrigado pra você também. Então deixa o seu joinha pra completar a gratidão da vovó, tá bom? Temos vídeos de terça, quinta e domingo. Quarta-feira, live aqui no canal. Toda sexta-feira, episódio novo do podcast Para Tudo. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou passar pelo túnel, meu Deus.